Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O ponto de partida para fazer a vontade de Deus e assim fazer as obras de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. E alguém sublinhou aqui a vontade do Pai em João 6,39. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então é importante entender isso, que tudo na Bíblia se concentra no Filho de Deus. Essa predisposição de fazer a vontade de Deus, ela só acontece por obra do Espírito Santo. Então, se você vai, por exemplo, na história lá em Atos capítulo 10, o que a gente encontra lá? No versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Opa! Como assim temente a Deus? Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Fala lá em Romanos, né? Não há nenhum que busque a Deus. Lá está escrito. Todos se extraviaram, um a uma, se fizeram inúteis e tá. Quem é esse que era temente a Deus, era piedoso a Deus, e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus? Quem é esse? Se lá fala que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui nós vamos ver essa história aqui, que ele fazia as suas esmolas e as suas orações. No versículo 4, diz assim, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus não estava alheio às orações e às esmolas desse homem, desse Cornélio, esse centurião romano. Mas como que ele chegou a esse ponto de buscar a Deus? Aí que entra aquela coisa do novo nascimento. O novo nascimento, lá de João, capítulo 3, no versículo 3, respondeu Jesus e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele vai falar de novo, no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que era nascer da água e do Espírito? Aqui, muitas religiões confundem isso e pensam que essa água é batismo. Não é batismo. Porque se fosse o batismo, então a salvação seria por obras. Por obras de quem se coloca na posição de ser batizado e uma obra de quem batiza. Além disso, o Salvador seria dividido em dois. O Senhor Jesus e o que batiza. Se um dos dois faltasse na cerimônia, a pessoa estava perdida. Mas essa água não é a água do batismo. Essa é a água de que nos fala em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então essa água é a palavra, a própria palavra de Deus. A palavra que vai dar vida quando aplicada pelo Espírito Santo numa alma. Essa mesma ação de dar vida é aquela que Pedro fala da semente incorruptível, que ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados. O que é de novo gerados? É o novo nascimento, não é? Você é de novo gerado, você é gerado novamente, porque você foi gerado uma vez na carne, agora você é gerado uma segunda vez como uma pessoa espiritual agora. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se a água do batismo salvasse ou regenerasse uma pessoa, estaria errado, porque a água do batismo é corruptível, não é incorruptível.
É uma água comum, como qualquer outra água. Pode ser até uma água suja, dependendo do lugar que você recebe o batismo, você pode ser batizado numa água barrenta, não é? Mas aí que está a questão ali, em Cornélio, veja que ele era um homem nascido de novo, lá em Atos 10, porque o homem não poderia agradar a Deus, o homem não poderia temer a Deus, porque está escrito lá em Romanos, não há quem busque a Deus, não há nenhum só, não há quem tema. E aí tem um homem aqui que busca a Deus. Que homem é esse? Um homem que recebeu a palavra de Deus, foi gerado de novo, recebeu a semente, foi gerado de novo, porque ele era um prosélito, ele era convertido ao judaísmo, ele era um gentil, um romano, convertido ao judaísmo. Então, ele já tinha vida agora. E muitos cristãos hoje, muitos que enchem as igrejas hoje, têm vida, mas não são totalmente convertidos. Como assim não são totalmente convertidos? Porque Cornélio só vai se converter quando ele recebe o Espírito Santo. É no mesmo capítulo 10, a partir do versículo 38, Pedro vai pregar agora. Pedro encontrou-se com Cornélio, com a família de Cornélio, com os amigos de Cornélio, e ele vai pregar no versículo 37. E esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha só a mensagem do Evangelho completa aqui. Somos testemunhas das coisas que ele fez. Ele veio fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi pregado no madeiro, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, porque o Evangelho tem que ter isso, o Evangelho tem que ter esses elementos. Quem é Jesus? Sua morte na cruz, sua ressurreição. Sem isso não é Evangelho. O Evangelho tem que ter sangue. Tem que ter sangue, tem que ter a morte, a crucificação. Quando ele termina de pregar tudo isso, e ele bate o martelo final, que é o seguinte, que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E quem nele crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando ele termina essa mensagem, esses pontos deveriam estar em todas as mensagens do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para alguém? Leia esse trecho, anote na testa, porque se faltar um dos pontos aqui, não é o Evangelho. Não é. Se falar que ele morreu, não ressuscitou, e aí? Ficou morto? E aí? Que benefício traz, né? Se falar que ele só ressuscitou, aí não dá, né? Porque tem que morrer antes. Mas se falar que era uma boa pessoa, fazendo bem, curando enfermos, livrando oprimidos do diabo, também não é Evangelho. Esse é o Evangelho que os espíritas pregam, né? Falam de Jesus, que é uma pessoa maravilhosa, um espírito elevado, blá, 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 mas não fala do sacrifício de sangue, morrendo no lugar do pecador, para salvar o pecador. E quando ele dá essa martelada final aqui, os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Olha o que acontece no versículo 44 de Atos 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras está lá na boca de Pedro ainda, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse
também sobre os gentios. E ali, essa conversão se manifestou também com o dom de línguas, né? Porque os ouviam falar línguas ou idiomas e magnificar a Deus. A mesma experiência que aconteceu lá em Atos 2, quando a igreja foi formada. Então repare que isso aqui é o evangelho completo. E uma pessoa é salva quando ela recebe todo o pacote. Deus pode ir devagarinho e cercando essa pessoa de várias maneiras e tal. Ela, nesse meio tempo ela pode receber vida, né? Nascer de novo, como explica João 3. Mas o momento em que ela realmente recebe toda a verdade, ela tem a segurança da salvação, agora a certeza da sua salvação, ali é como se a obra nela foi completada. Todo salvo terá, no final, a certeza da sua salvação. Hoje nós não vemos isso acontecer na maioria dos que nasceram de novo e ainda estão aí pelejando de medo da morte, de não ter certeza nenhuma e tal, mas ainda que seja no último suspiro de vida, Deus vai dar essa certeza para essas pessoas. Então as igrejas são cheias de pessoas religiosas, muitas que nasceram de novo efetivamente, muitas que nasceram de novo e também creram no Evangelho, como fala aqui, mas muitas que nasceram de novo, mas estão ainda esperando acontecer alguma coisa. Essa coisa que acontecer é confiar totalmente em Jesus. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.